Nós queremos descansar nos teus braços, Senhor, para quando chegar a noite, tendo tido um dia bom ou ruim, nós possamos nos render e descansar na certeza de que Tu conduzes as nossas vidas e as nossas vidas estão nas Tuas mãos. Agora fala ao nosso coração, aquece o nosso coração e transforma a nossa vida. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Que alegria estar aqui, igreja cheia. O pastor Zé de Paulo estava comentando comigo como é bom ver a igreja cheia. Mas você está aí atrás e está em pé, tem umas vaguinhas aqui na frente, viu? Aqui, ó, junto de Lu tem uma vaguinha. Onde tiver uma vaga, levanta a mão, é perto de você. Olha aí, tem vaga aqui, olha, tem gente levantando a mão. Tem, aqui do outro lado tem vaga. Pronto. É bom. Levanta de novo a mão, porque eu quero que os introdutores olhem, porque está chegando gente, aí eles já levam para perto ali de algum lugar. Que coisa boa. Graças a Deus. Glória a Deus. Irmãos, hoje, aliás, hoje não, desde dezembro, quando eu cheguei aqui na Recon, Deus tem tocado no meu coração para falar sobre oração. Acho que os sermões que eu preguei até agora aqui na Recon tem sido com essa pegada de oração. E ontem nós tivemos aqui uma reunião muito linda de todos os ministérios de oração aqui da igreja. O reverendo Técio esteve aqui, junto com o Uli, toda a liderança de todos os ministérios de oração da igreja. E nós temos a certeza de que essa é a direção de Deus para a reconciliação. Uma igreja que ora, uma igreja que crê que Deus muda tudo quando nós oramos. E tudo vai mudar quando a nossa igreja se transformar ainda mais numa igreja que ora. Amém? E hoje vai ser sobre oração de novo. Mas hoje vai ser diferente. Hoje não vai ser sobre a oração que a gente faz, mas vai ser sobre nós sermos resposta de oração. Amém? Nós separamos esse domingo, hoje, tanto agora pela manhã como à noite, para alinhar algo muito importante sobre a nossa missão, a missão da igreja, porque a gente se reúne aqui e a gente faz muitas coisas. A gente tem como missão fazer muitas coisas. Por exemplo, adorar o nome do Senhor. Nos reunimos para adorar. Estávamos fazendo isso até agora e vamos continuar fazendo isso. Batizar e ter os sacramentos. Nós temos como missão ensinar, e antes do culto começar, eu estava junto com o pastor Marcos, pastor Joãozinho, PM, olhando lá na escola dominical uma aula sobre a carta de Paulo aos Coríntios, e nós queremos ensinar a palavra de Deus. Hoje também, nesse domingo, nós iniciamos a preparação para a primeira Eucaristia, então tem 40 crianças ali na capela, começando uma preparação até junho, sendo catequizadas, sendo ensinadas. Essa é a missão da igreja. E ter comunhão, nós estamos começando muitos grupos de discipulado, de comunhão. Se você quiser fazer parte de um grupo, de uma coinonia, de um grupo pequeno para aprender sobre a palavra, conhecer as pessoas, se engajar, você nos procure no final do culto, procure Kika. Kika, levanta a mão, Kika. Ei, levanta a mão bem grande. Procure Kika, procure o pastor Marcos e diga que quer fazer parte, porque a missão da igreja é também criar essa comunhão, mas é também missão da igreja servir ao pobre, servir ao necessitado, servir à viúva, servir ao doente, o que está no hospital, ao que está preso. Isso faz parte da nossa missão, segundo o Evangelho nos ensina. Especialmente no Brasil, um país tão desigual, nós não podemos ser igreja, ser seguidores de Jesus, como nós nos proclamamos, e admitirmos essa desigualdade que a gente vive, sem fazer a diferença. Olha que texto esse de Provérbios 29:7. Provérbios 29:7 diz assim: o justo se informa da causa dos pobres, mas o ímpio nem sequer toma conhecimento. Ou seja, é importante que a gente não só se informe, mas se engaje em serviço diaconal, em serviço em favor daqueles que precisam.
Sobretudo, como disse o reverendo Igor, agora aqui, porque nós começamos a quaresma, estamos de roxo, nós temos 40 dias de preparação até a Páscoa, e a tradição da igreja diz que quaresma é um tempo de reflexão, é um tempo de arrependimento, é um tempo de jejum, e a gente faz isso em casa familiarmente. Eu animo vocês a fazerem as mesmas coisas. Eu e Paulo e os meninos, na quarta-feira passada, foi a quarta-feira de cinzas, nos reunimos e decidimos o que é que iríamos jejuar. E além de jejum, além de reflexão, quaresma é um tempo de solidariedade. É um tempo de, para usar uma expressão antiga que hoje não se gosta de usar, mas que é muito usada na Bíblia e na tradição, é tempo de esmola, é tempo de dar ao pobre, é o tempo de cuidar. E a gente vai começar essa quaresma desse jeito também. Amém? Esse texto que nós lemos, da carta de Tiago, Dom Ximenes estava dizendo a mim, eu quero ler esse texto hoje. E ele disse que queria ler porque ele gosta da carta de Tiago, não é assim, bispo? Porque é uma carta prática, é uma carta que não fica na teoria, nos chama para uma ação. Mas é verdade que essa carta gerou muitas polêmicas na história. Teve gente que não queria incluir essa carta no cânon, como sendo palavra de Deus, porque é uma carta difícil de engolir. É uma carta que nos tira da zona de conforto. Na época da Reforma, o grande reformador Lutero, por exemplo, ele não gostava dessa carta de Tiago. Não compreendia 100%, ele chamava a carta de Tiago, porque Lutero era assim, Lutero era bem, como é que chama? Radical, o pastor Tess está dizendo. Eu ia dizer assim, muito sanguíneo, muito assim, né? E Lutero, passional, o reverendo Mário está dizendo. Lutero, ele dizia assim, essa é uma carta de palha. Vê como ele chamava? O bicho era bruto, para poder usar a expressão que eu quero dizer mesmo, é bruto. Carta de palha. Por que Lutero reclamava tanto dessa carta de Tiago? Porque não havia uma compreensão integral acerca da salvação. Na verdade, a reforma veio há 500 anos atrás para corrigir um extremo que a igreja vivia na época, sendo que acabou que às vezes foi para um outro extremo e a gente precisava encontrar o equilíbrio. Lutero dizia, essa carta é uma carta de palha, eu não gosto da carta porque ela fala de obras, mas a nossa salvação não vem por obras. A nossa salvação é pela graça. Você lê a carta de Tiago e às vezes você pode achar que dá a entender que você precisa ter méritos, você precisa fazer obra para ganhar a salvação, e Lutero dizia, não, é graça mediante a fé e somente a fé. Então Lutero brigava muito porque as pessoas que liam Tiago achavam que Tiago queria dizer que para sermos salvos nós precisávamos da obra, mas não é isso que Tiago estava dizendo. Hoje nós já compreendemos bem que essa contradição era apenas aparente. O que Tiago estava dizendo era que uma fé que nos dá a salvação, ela é evidenciada pelas obras. Ela é encontrada, sinalizada, autenticada pelas nossas obras de santificação e de solidariedade ou de caridade. O que Tiago está dizendo não é que nós somos salvos pelas obras, nem pelo que a gente faz, pelo mérito. O que ele estava dizendo é que a fé que a gente diz que tem, ela em si mesmo pode ser morta, se não tiver algo que mostre que ela existe, que seja viva. E isso não foi simples na história e não é simples na nossa vida. Nós somos um povo de dura cerviz e a gente gosta às vezes de entender diferente para ficar na zona de conforto. Mas o texto que lemos, em primeiro lugar, diz assim, versículo 14: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? Veja que pergunta, porventura só a fé? Aí quem lê, Paulo diz sim, a salvação é mediante a fé, somente pela fé. Mas quem lê esse texto, na verdade, não leu direito, porque Tiago não está dizendo que quem tem obra não precisa de fé. Eu vou ler de novo para você prestar atenção. Tiago está dizendo, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé. Observe que não é se alguém tem fé, é se alguém diz que tem fé, mas não tem nada que mostre a fé. O problema é que muitos de nós dizemos muitas coisas, mas não vivemos o que dizemos.
Só dizer que tem fé não faz sentido. Essa declaração, nós somos um povo muito confessional, né? A gente, quando vai evangelizar nos hospitais, nas ruas, a gente quer que alguém faça uma oração de confissão, a gente quer que alguém diga a fé em Jesus, mas nós precisamos compreender que algo é mais profundo do que isso. Não é só o dizer que tem fé, é viver a fé e ser transformado com essa fé. Essa é uma exortação com relação aos que a gente chama de cristãos nominais, que cada dia aumenta mais. Cada censo que nós fazemos aqui no Brasil mostra que o número de cristãos só aumenta. O número de católicos já era muito grande, o número de protestantes cresce assustadoramente e a desigualdade social aumenta na mesma medida. O povo se converte e a nação não muda. Tem alguma coisa errada. O que é que tem de errado? Uma fé nominal. Gente que diz que é cristão, gente que não quer evidenciar a fé que tem. E igrejas grandes como a nossa, o risco é ainda maior. Porque quando temos um grupo pequeno, e é por isso que a gente está valorizando tanto os grupos pequenos dos discipulados, eu tenho conversado com o reverendo Marcos, com o Kika, com toda a liderança da igreja, a gente quer que você se engaje num grupo pequeno, porque você corre um risco, meu irmão e minha irmã, de entrar por essas portas. A gente tem 1h30, 1h45, às vezes 2 horas de culto, como hoje, e você sai por essas portas e muitas vezes as pessoas não sabem o seu nome. E você não conhece ninguém, e você vem e adora a Deus, e se encontra com Cristo na Eucaristia, ouve uma palavra, mas não tem as suas necessidades pessoais encontradas por ninguém. Ninguém ora por você, ninguém chora a sua dor quando você está com um problema, ninguém se alegra com você. E isso acontece numa igreja grande porque a gente não tem como cuidar, a não ser que você queira se engajar, a não ser que você queira vir para um grupo, a não ser que você queira se destacar no meio de uma multidão. Então, numa igreja grande há muitos cristãos nominais também, aqueles que apenas dizem que têm fé, mas não evidenciam a sua fé com a prática. E aí Tiago vem e faz: onde estão as tuas credenciais? É duro o que Tiago diz. Onde estão as tuas credenciais? Eu entendo nada de obra, zero. Mas se chega um eletricista e eu peço a ele para mudar uma lâmpada, ele diz que não sabe, tem alguma coisa errada. É o mínimo que eu acho que um eletricista tem que saber, é trocar uma lâmpada, né? Não sei se eu estou certo com isso. Mas imagina um piloto, que vai chegar aqui e diz que é piloto, e eu peço para ele ajudar o Rubinho a fazer um estacionamento ali, e ele não sabe estacionar, eu vou achar que tem alguma coisa errada. Ou então um camarada que diz para mim que é matemático e não sabe a tabuada. Tem alguma coisa errada. Assim somos nós, que às vezes a gente diz que é cristão, mas não mostra na prática a nossa fé. E eu estou falando muito rápido hoje. Hoje eu estou pensando, eu hoje vim orando por Mateus. Mateus está ali, e eu sei que eu dou trabalho para ele. Mateus está ali pregando o evangelho em Libras. Veja que coisa linda. Uma salva de palmas para Mateus. E toda vez que eu termino de pregar, meus compadres tiram onda da minha cara, dizendo: eu fico orando por Mateus enquanto tu prega. Meus compadres, porque tu às vezes pega uma quarta, uma quinta, e eles ficam desesperados olhando para Mateus. Mas meu irmão, hoje eu estou trabalhado em lhe ajudar. Vamos pregar o evangelho juntos. Eu sei que vocês estão aqui, ou pela internet, e eu sei que vocês amam a Deus. Mas veja que texto de João, primeira carta de João, capítulo 3, diz assim: quem, pois, tiver bens no mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Então não é só Tiago, João está dizendo: a gente ama, mas a gente mostra o nosso amor por obra e por verdade, com atitude, e não só dizendo que ama. Em segundo lugar, Tiago vai continuar e diz assim, versículos 15 e 16: e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Veja que trecho forte, contundente. Adianta nós dizermos o tempo todo: ah, Deus te abençoe, quando alguém está precisando de comida, quando alguém está precisando, no meio dessa chuva toda, de abrigo.
de casa, de cobertor. Adianta essa bênção de boca que a gente fica dando o tempo todo, para quem não tem o mínimo de dignidade. Que bênção seria essa? É isso que Tiago está dizendo. Nós estamos animados aqui na Recon a pregar um evangelho integral de corpo, alma e espírito. Aliás, sábado vai ter evento de mulheres aqui, 9 da manhã, confere? 9 a meio-dia. As mulheres vão estar aqui, Paula vai estar aqui, minha esposa, junto com o Ministério de Mulheres. E o tema é esse, é a integralidade do corpo, da alma e do espírito. Eu não posso só dizer para alguém, para uma mulher ou para um homem, Deus te abençoe, cuide da tua espiritualidade, se converta, se o corpo está doente, ou se a alma está doente. Nós precisamos pensar que a nossa fé deve ser evidenciada por práticas de cuidado em todos os graus. Amém? Agir mais do que falar. Em terceiro lugar, Tiago continua no versículo 17 e diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Observe que a questão aqui não é se tem fé ou não tem fé. A questão aqui é se a fé é viva ou se a fé é morta. Se tem algum impacto ou se não tem nenhum impacto. Se produz algum fruto ou se não tem nenhum fruto. Imagine só que incoerência se alguém dissesse assim: as pessoas estão por aí em depressão, do corpo, na alma, aí fora a pobreza e a injustiça reinam, mas eu tenho fé, venho para a Recon, vou para o céu e está tudo certo. Não está tudo certo. Nós precisamos cuidar de todo mundo, na integralidade de todo mundo. E nós somos seguidores de Jesus. E esse é o ministério de Jesus. Em Lucas capítulo 4, Jesus atribui a si mesmo a profecia de Isaías 61, que nós cantamos hoje. O reverendo Igor fez questão de colocar essa música no começo do culto, porque Jesus, falando do ministério dele, que é o meu ministério e o seu ministério, cada um de vocês, Jesus diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu a evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, liberdade aos cativos, restauração da vida aos cegos e a pôr em liberdade os oprimidos. Já viu a magnitude dessa obra que Deus está colocando no teu coração, Paulo? No teu coração, João? No teu coração, Fabiana? É um tamanho de obra muito grande. Não é só para chegar aqui e falar da espiritualidade de uma salvação, mas é para cuidar do pobre e é para cuidar do oprimido. Em todas as áreas. Essa é a minha missão e a sua missão. Se você perguntar, Ivanzinho, qual é a razão desse sermão hoje? E a razão é um correto entendimento sobre a nossa fé. Ela tem que ser viva, ela tem que ser atuante, demonstrada na prática. E isso, meus irmãos, se vocês compreenderem, como eu imagino que o Espírito Santo está lhes ajudando a compreender, isso altera a nossa visão de igreja. Quando você chega na reconciliação agora, você não vem só para um lugar onde você pode ouvir uma palavra, louvar ao Senhor e se encontrar com Jesus na Eucaristia. Todas as vezes que você entrar por esse estacionamento, todas as vezes que entrar por essas portas, que já vai se mudar, a porta já vai vir para cá. Quando você entrar por essas portas, você vai entrar num lugar onde você sabe que a gente quer cuidar da sua espiritualidade, mas a gente quer junto cuidar de muitas outras necessidades de quem está aqui e, sobretudo, de quem não está aqui. Isso impacta a nossa agenda, isso impacta o nosso planejamento, isso impacta os nossos recursos. E quando mexe no bolso, aí é confusão. Mas a nossa igreja precisa destacar no seu orçamento para a missão, para quem está lá fora e precisa da gente. E é isso que nós vamos fazer. O reverendo José de Paula, que está aqui no altar, ele é o nosso pastor responsável por essa área na nossa igreja. E essa semana nós conversávamos. A gente vai fazer um apelo para cuidar do pobre, da criança, e a gente quer que a igreja responda, e chegou uma hora que perguntamos assim, e se a igreja não responder? Aí a gente disse, a igreja vai pagar. A gente pode não pagar uma conta de luz, mas a gente não vai deixar o pobre e a criança, porque isso faz parte da nossa igreja e da nossa missão. Amém? Amém, graças a Deus. Tem gente que não entende isso e diz assim, Ivanzinho, a gente tem que só pregar o evangelho. Você foi chamado para pregar o evangelho. Deixa que essas injustiças o Estado cuide. Ou então alguém vai dizer assim, não, a gente aqui só adora e ensina a palavra. Deixa que as empresas nos programas de responsabilidade social cuidem.
Vamos focar aqui só na nossa comunidade, viver esse mundinho paralelo que a gente vive de igreja, de cursilho e de encontro de casais de jovens, um mundo paralelo, como se a gente vivesse num mundo completamente alienado do resto do mundo ao nosso redor. Vamos viver nisso. Deixe que as ONGs cuidam do resto. Outra pessoa ainda mais contundente chegou para mim e fez: gente, a Recon vai virar uma ONG agora? E eu disse: não. Nós somos a igreja, e a igreja faz o que Jesus fez, e Jesus fez isso tudo. Jesus pregou, Jesus ensinou, Jesus cuidou de todas as necessidades, inclusive as materiais de quem precisava. E é isso que nós vamos fazer. Nossa igreja, meus irmãos, tem muitas iniciativas, muitos ministérios, e a nossa ênfase é sim evangelística, a nossa prioridade é assim, porque é a prioridade da igreja, ir pregar o evangelho. Assim Dom Ximenes nos ensinou, assim Dom Paulo nos ensinou, e a gente vai continuar focando nos cursilhos, nos encontros de jovens, nos encontros de casais, mas não só vamos pregar o evangelho, nós vamos ensinar, é a primeira Eucaristia, é o departamento infantil, é a escola dominical de adultos, é o CETEC, a gente vai continuar cuidando da comunhão, da coinonia, nos grupos pequenos e em tudo que a gente faz, mas a gente não vai deixar de olhar para o pobre. E você pode fazer isso aqui na Recon hoje, com pelo menos 3 maneiras. Podia mais, mas eu só escolhi 3 porque a hora do sermão está terminando. Pelo menos 3 maneiras de você sair daqui engajado nesse trabalho. E o primeiro é diretamente aqui na Reconciliação, através do nosso Ministério Reconciliar. É esse que o reverendo José de Paula com sua equipe cuidam. A turma do Reconciliar está por aí, levanta a mão. Os voluntários do Reconciliar estão por aí? Estão trabalhando ali fora? Ó, um aqui, outro ali. Ó, o povo ali de laranja ali também. Ó, Simone, faz esse povo ficar em pé para o povo ver vocês, pelo amor de Jesus. Olha ali, ó, povo bonito ali. Olha aqui, voluntários. Esse pode sentar, obrigado, minhas irmãs. Esse povo do Ministério Reconciliar, junto com o reverendo José, eles precisam de voluntários, mais voluntários. A gente faz um trabalho bonito junto dessa comunidade Sonho Meu aqui ao redor e outras coisas. E a gente precisa de voluntários, a gente precisa de patrocinadores. Veja que lindo. Brevemente, nós vamos trazer aqui para o culto para vocês verem. Porque uma coisa é eu contar, outra coisa é vocês verem. Brevemente a gente vai fazer isso. O pastor Zé já está pensando nisso. Mas tem meninas aqui da comunidade que vêm para cá e têm aulas de balé. Já imaginou que coisa mais linda? Isso acontece aqui. Tem outros que vêm para cá e aprendem jiu-jitsu. Deus me livre e guarde de eu fazer isso, que eu não nasci para isso. Mas tem quem faça. Tem um professor de jiu-jitsu aqui e cuida dos meninos. Tem aula de Bíblia nas quartas-feiras. Tem curso de boleira que Simone dá, ensinando o pessoal aqui da comunidade a fazer bolo, a fazer confeitaria. Tudo isso em prol dessa comunidade. No Natal, esse ano, a gente fez um grande Natal aqui, tinha uma criança que estava louca para aprender a tocar violão. Aí Rossini chegou e deu um violão. No domingo a gente chegou aqui no altar, Rossini deu o violão, coisa mais linda. Sabe o que a gente vai fazer agora? Está vendo, Eliel? Eliel, levanta sua mão aí. Eliel vai dar aula de violão para esse menino. Vê que coisa mais linda. Vai. Nós vamos cuidar disso. Sabe quanto é o orçamento básico disso tudo? Veja, de confeitaria, de balé, de jiu-jitsu, isso tudinho, não é caro não, com R$2.000 a gente gera isso tudinho, pagando professor, com tudo. A gente tem uns custos extras? Tem, que é o kit de balé para as meninas, o kimono para os meninos, mas custos extras a gente corre atrás de outra forma. Eu preciso da igreja hoje, uma igreja cheia, linda como essa está aqui hoje, que alguém se comprometa com R$100, com 200, com 300 por mês, com 50, com 40, o que for. Se Deus estiver tocando no seu coração, R$2.000 por mês, não é nada para uma igreja dessa. Para a gente manter o balé, o jiu-jitsu, a confeitaria e começar a sonhar com outras coisas. Já tem projeto de odontologia acontecendo. Se você estiver sentindo no seu coração, procure aquele povo que está de laranja e procure o reverendo Zé de Paula. Procure Zé e diga: Zé, eu quero patrocinar esse negócio. Se você estiver sendo tocado para além do dinheiro, que é muito importante, para ser voluntário, melhor ainda, a gente quer o voluntário. A gente quer gente com criatividade que diga: eu quero doar meu tempo, eu quero vir aqui fazer uma outra oficina que nem existe, mas eu vou fazer que existe. Nós precisamos que vocês se engajem com esse ministério, porque esse é o ministério de Jesus Cristo. Amém? Essa é a primeira maneira que você tem de se engajar na obra. Mas você tem uma segunda maneira, muito especial e maravilhosa, de você se engajar na obra
do pobre ao redor do mundo todo. Vocês entraram aqui na igreja e viram aquela turma ali de colete laranja do lado de lá. Levanta a mão, povo da Visão Mundial aí, olha ali, o povo ali. E Kessia aqui, já vai vir falar para vocês. Vocês receberam aí no seu banco, deve ter um folhetozinho. Depois da Eucaristia, nós vamos passar um vídeo de 4 minutos apenas, e a gente vai falar um pouquinho sobre a Visão Mundial. A Recon é uma igreja parceira da Visão Mundial. A Visão Mundial é sim uma ONG cristã que em muitos países, em centenas de países espalhadas pelo mundo, com foco na criança. Mas não só na criança. Agora, enquanto eu e vocês estamos aqui num domingo de chuva, ouvindo a palavra do Senhor, tem voluntários da Visão Mundial na fronteira da Ucrânia, cuidando dos refugiados de guerra. Agora a gente teve uma tragédia em Petrópolis, no Rio de Janeiro, não sei se vocês acompanharam. Enquanto a gente estava aqui comendo nosso queijinho de coalho com ovo, tinha voluntário da Visão Mundial lá em Petrópolis, cuidando da necessidade de quem estava precisando, especialmente das crianças. E a Visão Mundial é parceira, a nossa igreja tem um banner bem grande aqui nesse corredor, igreja parceira da Visão Mundial há muitos anos. Dom Ximenes é padrinho de crianças da Visão Mundial há muitos anos, assim como eu sou. Eu fui diretor da Visão Mundial durante um tempo. E essa é uma forma maravilhosa de você se engajar na obra. Se você não tem condição de dar o seu tempo de estar aqui no Reconciliar, mas se você tem condição, com R$60 apenas por mês, você consegue apadrinhar uma criança que está lá em Fortaleza precisando, você consegue gerar recursos para que a Visão Mundial esteja agora lá na guerra, cuidando, ou esteja em Petrópolis. E aí você tem o banner, já a gente vai falar mais sobre a Visão Mundial. Você pode apadrinhar uma criança por R$60. Vale demais a pena. Se não valesse, eu não era engajado, nem Dom Ximenes, mas nós somos há muito tempo, porque sabemos que é algo de Deus. Tem uma terceira forma, tem o Reconciliar, tem a Visão Mundial, e tem uma terceira forma de você se engajar, que é você inventando um ministério novo. Pastor, eu não quero saber de balé, nem de jiu-jitsu, nem de música, nem de confeitaria, nem me animei com a Visão Mundial. Mas eu tenho no coração 3 pontinhos, seja o que for, eu quero. Se o Espírito Santo vai falando com você sobre qualquer obra que você queira fazer em função do pobre, da viúva, do preso, do necessitado, levante-se, venha para cá e a gente vai lhe ajudar. A igreja vai lhe ajudar. Mas sabe o que é que a gente não quer? Que você não se engaje. Sabe o que é que a gente não quer? Que você fique apático ou que você tenha uma fé que esqueça que isso existe. Nossa fé tem que ser integral. A gente prega, a gente recebe cura, a gente adora e a gente cuida das necessidades materiais. Eu estou terminando, eu prometo. Provérbios 21:13. O que tapa os seus ouvidos ao clamor do pobre, ele mesmo clamará e não será ouvido. Não é duro? O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, ele mesmo clamará e não será ouvido. Fiquei pensando, estava vindo para cá, Paula dirigindo o carro, e eu revisando o sermão, e eu fiquei pensando, vai ter gente na reconciliação essa manhã, que chegou e está com um problema no casamento, não quer ouvir um sermão de cuidar do pobre. Vai ter gente que vai chegar e vai estar com um problema de depressão, não quer chegar aqui e ouvir um sermão sobre evidenciar a fé. Vai ter gente que vai chegar nessa reconciliação hoje de manhã, isso eu doido no carro pensando, né? Vai ter gente na reconciliação que está precisando de um consolo. E tu prepara um sermão que é uma paulada na cabeça. Como é que a gente vai coadunar isso, Ivanzinho? Eu pensando. E aí eu acho que o Espírito Santo disse assim a mim, relaxe, porque enquanto as pessoas começarem a se preocupar com o próximo, eu resolvo a vida delas todinha. Todinha. Enquanto eu olhar para o pobre, enquanto eu olhar para o outro umbigo que não for o meu, a depressão pode ir embora, o casamento pode ajeitar, o emprego pode vir, quando eu começar a olhar para a necessidade de alguém. E alguém vai dizer, mas rapaz, é pouco. Esse alguém, eu vou confessar aos irmãos, o pecado era eu mesmo. Na reunião da liderança, quem estava na reunião da liderança sabe disso. Eu disse isso publicamente, tinham 150 líderes em aldeia, eu disse isso. O que a gente faz é pouco.
E alguém pode estar pensando, é pouco, para uma igreja desse tamanho, um projeto de jiu-jitsu, um balé, um negócio, uma parceria com a Visão Mundial, a gente podia fazer muito mais. É verdade, a gente podia fazer muito mais. Mas as pessoas que ficam reclamando, dizendo que é pouco e não se engajam, me lembra aquela historinha que vocês conhecem da criança e do homem. A criança estava jogando as estrelas do mar de volta no mar e o homem perguntou, por que você está jogando essas estrelas no mar? Porque elas vão morrer aqui no seco, eu estou jogando elas para o mar. E o homem virou-se assim, mas tem milhares de estrelas do mar, você não vai conseguir salvar elas. Aí a criança disse, mas para essas aqui o que eu estou fazendo é muito importante. Então eu não sei, a gente poderia fazer muito mais. Mas eu sei que para essa comunidade aqui, sonho meu, para essas crianças que são encontradas pela Visão Mundial, eu e você, a gente pode fazer a diferença. Nós podemos fazer a diferença. Eu comecei dizendo que seria um sermão sobre oração. E acabei falando de ação social, do pobre, e eu então conto uma história para finalizar. 2 adolescentes estavam caminhando e cada um tinha uma moeda com dinheiro que os pais tinham dado. E eles caminhavam e encontraram um lago, e do lado do lago, 2 pares de botas, só as botas. E não sabiam o que era, olharam mais um pouquinho e viram que lá no fim do lago tinham 2 homens com uma aparência bem pobre, bem humilde, bem simples, tentando pescar. E adolescente é mala sem alça, né? Adolescente, um virou para o outro e disse, vamos roubar essas botas? Vamos esconder, porque quando esses caras vierem do lago procurar as botas, não vão achar. Aí a gente se esconde numa árvore e fica vendo só o aperreio dos caras procurando as botas. Que é coisa que menino faz, né? Mas o outro adolescente que ouviu isso, de repente, tocado pelo Espírito Santo, disse, rapaz, vamos fazer diferente hoje? Vamos botar nossa moeda, cada um bota numa bota dessa. Eu boto uma nesse par e tu bota um nesse par. E a gente faz a mesma coisa. A gente se esconde para ver o que acontece quando eles encontrarem essas moedas. Aí o outro fez, faz isso não, eu estava separando essa moeda para eu comprar um negócio. Ele fez, mas vamos fazer. E aí ele convenceu e eles colocaram uma moeda em cada bota daquela e se esconderam num lugar perto. E aqueles homens humildes, cansados, com bem pouquinho peixe daquela lagoa, sentaram-se para colocar as botas. E antes mesmo de vestir as botas, conversavam entre si e os adolescentes ouvindo, escondidos. E a conversa era como a vida estava difícil, como naquele lago já não havia peixes, como em casa as esposas e os filhos já estavam sem ter o que comer, como eles precisavam de algo de Deus extraordinário na vida deles, como eles precisavam de um milagre. E os meninos já estavam ali com choro, contidos, escondidos. Quando eles começaram a botar a bota, o primeiro viu, tinha uma moeda e disse, oxente, tem uma moeda aqui. O outro imediatamente olhou a sua bota e encontrou uma outra moeda. E um olhou para o outro e disse, mas será que Deus ouviu a nossa oração agora? E proveu essa moeda para a gente, e clamaram em alta voz, em louvor ao Senhor, porque Deus estava provendo para ele e para as suas famílias. Agora eu quero que você imagine, como eu estou imaginando, o sentimento daqueles 2 adolescentes escondidos numa árvore, ao ouvirem a oração daqueles 2, agradecendo a Deus pela provisão. Você consegue imaginar? Pois eu quero que você tenha esse mesmo sentimento de ser resposta de oração. Hoje, na reconciliação, pela manhã e à noite, uma geração inteira que vai ser resposta de oração para alguém. Você que está aqui sentado nesse banco, vai ter uma criança, um velho, uma senhora ou um adulto triste em algum lugar, que está clamando, e você vai ser resposta de oração. Vai ter uma criança em Fortaleza agora, que está orando, e já já ela vai receber a sua foto como provisão de Deus na vida dela. Vai ter um refugiado lá na Ucrânia, sem esperança de futuro, orando, e que você vai ser resposta da oração dele. E você vai sentir algo que é impagável, que não tem conforto e não tem dinheiro nenhum que pague. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, nessa manhã, na tua casa,
nós queremos ser integralmente teus. Nós queremos continuar pregando o evangelho da graça e do arrependimento. Queremos continuar ensinando os princípios, a ética bíblica. Nós queremos continuar te adorando nesse lugar. Mas também queremos hoje ser resposta de oração, Senhor. Que essa igreja, toda a membresia, toda a liderança e todo o clero da reconciliação, um só corpo, que nós possamos fazer a diferença. Usa o reverendo Zé de Paula e o Reconciliar. Usa a visão mundial em todos os lugares onde ela estiver no mundo. Usa, Pai, quem o Senhor quiser usar aqui, da forma que o Senhor quiser. Mas nos ajuda a ser quem Tu queres que a gente seja, individualmente e como corpo, como igreja. E, Senhor, eu creio e profetizo que enquanto a Tua igreja se preocupar com o pobre, com a viúva, com o preso, eu sei que Tu há de cuidar de todas as nossas necessidades. Faz isso hoje, para aquele que chegou aqui abatido, para aquele que chegou aqui necessitado, cheio de lágrimas nos olhos. Faz, Pai, com que saia da arquibancada, comece a Te servir e muda a vida, Pai. Transforma e faz milagres que só Tu podes fazer, para Tu mostrares que é Tu que vai à frente dessa palavra. Sinais e maravilhas que hão de seguir aqueles que creem. Mostra, Pai, o Teu poder. Mostra que Tu estás na frente disso. É isso que eu Te peço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Seja a resposta de oração. Amém.